Já tentei gravar esse vídeo tantas vezes, mas agora vai sair. Tudo bem que você que está me assistindo, se você chegou até esse vídeo, você curte, comenta, compartilha, envia para um amigo, republica nas suas redes sociais, assiste ele, porque eu acho que em algum momento da sua trajetória, ou da sua vida, ou da sua trajetória escolar, ele pode ser útil para você. Por quê? Algumas pessoas em algum ano do Enem, elas se defrontaram com o termo estigma e elas não sabiam o significado. E eu imaginei que eu soubesse. Mas depois de ler a obra do Erving Goffman, O Estigma, eu também não sei. E é por essa razão que eu resolvi apresentar as noções do autor para você hoje e a forma como ele pensa o estigma e a escola de pensamento na qual ele se insere, para fazer possível as suas reflexões acerca do que seria o termo estigma que ele conceitua. Eu não sei se você sabe a diferença entre um termo e um conceito, mas um termo pode ser conceituado, um conceito não pode ser termoado. Eu acho que você entendeu. Ele se diverte. Ele se diverte. Um termo pode ser conceituado sob o aspecto de recorrer a essa designação para compreender uma forma em que as relações se encontram dispostas, os fenômenos sociais são produzidos e uma manifestação particular dentro desses fenômenos e dessas relações. Por exemplo, ordinário é Ordinário é um termo. Quando a Venadais pensa no ordinário, ela pensa de uma outra forma sobre os eventos que acontecem no intervalo entre tempo. Assim ela pensa o tempo, assim ela pensa a vida, e ela pensa a forma como o ordinário atravessa o sujeito de modo que o constrói enquanto algo vivo, sujeito a movimentos sociais, movimentos assim, ações sociais, entre outras coisas. Então, um termo procura designar algo. Um conceito pode recorrer a um termo e existir nele, mas é muito mais complexo porque procura descrever, acessar e produzir uma forma para se pensar determinado fenômeno. Então, o que o Goffman faz? Conceitua o que seria o estigma. Primeiro, ele entende a forma como o termo tem origem, que é na Grécia Antiga. Os gregos pensaram o estigma, criaram o termo para fazer menção a uma marca feita no corpo, e essa marca evidenciaria que esse sujeito, portador da marca, precisaria ser evitado em público por alguma razão possível, que seria ser um escravizado, ser um traidor, ser um fugitivo de guerra. Os motivos poderiam ser muitos, mas o fato é que em público esse sujeito deveria ser evitado. E como que as pessoas que ocupavam um lugar público saberiam que ele precisaria ser evitado? Por uma marca que estaria no seu corpo. A essa marca os gregos deram o nome de estigma. O significado do termo foi negociado no decorrer do tempo. Em algum momento da era cristã, por exemplo, recorreram ao termo para designar uma manifestação por uma marca no corpo, mas uma manifestação extraordinária da ordem do divino. Então seria um contato com Deus, uma pessoa que precisaria ser olhada de uma outra forma por ter tido um contato com o divino, como um diálogo sagrado ou uma coisa assim. Com o passar do tempo, a definição passou a se aproximar do sentido original que foi produzido pelos gregos. E hoje a gente entende o estigma como essa coisa que pode ser uma marca que diferencie pessoas e que faça com que essas pessoas estigmatizadas sejam evitadas em público, por exemplo. Só que para o Goffman a definição é um pouco mais complexa do que essa. Porque para ele o estigma nasce de uma relação especial entre esse atributo e um estereótipo. Por que é uma relação especial entre um atributo e um estereótipo? E qual é a forma que esse estigma se manifesta? É uma relação especial porque esse atributo pode ter o seu significado negociado no decorrer do tempo, assim como o próprio termo teve o seu significado negociado. Então, por exemplo, um surdo que nascesse na Grécia Antiga, o bebê, ele seria jogado de um penhasco. Cuidado com a Luísa Sonza, vocês entenderam exatamente o que eu... Então, uma criança que nascesse surda na Grécia Antiga, ela seria jogada de um penhasco, né? Mas essa mesma criança surda, se nascesse no Egito, poderia ser entendida como um mensageiro dos deuses. Então, o atributo dissociado do estereótipo que limita, subjuga, ele não seria um estigma. Então, esse estigma seria construído pela relação entre um atributo e uma relação especial, não só uma relação, porque se fosse só uma relação, essa marca poderia reconhecer naquele sujeito uma diferença, mas que não subjugasse. Então, esse atributo precisa ter um caráter profundamente depreciativo, para que esse sujeito seja reconhecido como alguém que precisa ser evitado. Então, o autor define o estigma como uma relação especial entre um atributo e um estereótipo. Mas a proposta dele no decorrer da obra, reconfigurar esse termo para apresentar uma possível nova noção, conceituando e expandindo a forma como o termo pode contemplar a existência dos estigmatizados.
Para o Goffman, o estigma é produzido na relação entre um sujeito e outro, no lugar que ele chama de ambiente social, na forma que ele chama de interação social mista. A sociedade, para o autor, é o que nos entrega as categorias possíveis para que a gente reconheça determinado sujeito. No momento em que acontece o contato entre nós e esse outro sujeito, a gente recorre a essas categorias e transforma essas categorias em expectativas normativas, criando nesse sujeito uma identidade social virtual. Por que é virtual? Porque está na nossa cabeça. Tudo que a gente entende sobre o que é ser nordestino, no momento em que a gente tem um contato com um, a gente recorre a isso. E quando a gente não consegue encontrar nesse nordestino uma correspondência entre essas expectativas, elas passam a ser normativas. Porque a gente diz assim, você é um nordestino, mas você não tem sotaque, então você não é nordestino. A gente passa a projetar uma interrogação no que seria aquele sujeito e a gente cria nele, então, uma identidade social virtual. Essa relação de procura de correspondência entre o que é aquele sujeito e as categorias que a sociedade me entrega, fazendo com que essas categorias, eu fazendo no caso, a gente fazendo no caso, com que essas categorias sejam categorias normativas. A gente procura naquele sujeito e se a gente não encontrar, a gente passa a interrogar se de fato ele é aquilo que essas categorias dizem que ele é. E a gente cria nele uma interrogação, uma identidade social virtual. Mas para o autor também há uma outra identidade, que é a identidade social real, podendo haver nessa identidade uma correspondência de fato com essas categorias que me são entregues. Mas ainda assim, é o sujeito no que ele é e como ele é. O estigma se manifesta para o Goffman no momento em que eu recorro a essas categorias e não consigo encontrar nesse sujeito nem uma correspondência nessas categorias, nem no que ele é enquanto ele é de fato. Então esse sujeito passa a ser o estranho do estranho. E aí eu passo a estigmatizá-lo pela sua condição de existir, não reconhecendo nela capacidades possíveis, mas recorrendo a essas categorias para reafirmar uma condição de incapacidade e reconhecer nesse sujeito uma possibilidade de ser evitado socialmente. Vocês estão percebendo a forma como o conceito agora se aproxima da noção grega, de que aquele sujeito precisaria ser evitado? A proposta do Goffman é complexificar a noção de estigma e apresentar uma outra definição possível para ela. Ele recorre, então, a dois lugares para se pensar na interação entre esses sujeitos. O Goffman é um interacionista simbólico. Para um interacionista, a interação é uma unidade mínima que representa um todo integrado. Então, como não é possível que o todo seja observado, são nessas interações em que ele pode se observar. E a partir dessas interações é que se regulamenta a vida social e os significados são produzidos do viver, e não só do viver, mas do outro, do existir. Vocês lembram que eu falei no começo que para o Goffman na interação se constrói uma identidade e dessa identidade então é possível de ser pensado uma outra identidade? Então o outro não existe só nele mesmo, ele existe na interação entre eu, ele, as categorias que me são entregues e as categorias que são entregues para ele. Os interacionistas, então, é na interação onde a regulamentação social e a forma do viver é produzida. As limitações, as implicações, as tensões do ocupar a sociedade e os lugares que os sujeitos ocupam fazem possível essa interação acontecer. O Goffman explora dois lugares. Explora o lugar do normal e explora o lugar do estigmatizado. Problemático, mas era o recurso que ele tinha para designar esses dois lugares. Para o Goffman, essas interações são possíveis de serem previstas no lugar do estigmatizado e no lugar do normal. Para o autor, o que há de angustiante na interação do estigmatizado com o normal, pode haver do normal com o estigmatizado. Assim como o estigmatizado, para ele, pode se sentir angustiado a depender da forma como a interação social mista ocorre, o normal também se veria angustiado a depender da forma como a interação social mista acontece. Esses lugares, eles precisam ser explorados para se pensar na forma como se coletivizam os estigmatizados. De forma benévola, são aqueles que se organizam, se coletivizam para o reconhecimento de uma condição e produzir a sua vida social, que dá origem, por exemplo, às associações, aos oradores, representantes principais dessas categorias. E como Goffman estuda uma sociedade norte-americana, ele parte das relações sociais dos Estados Unidos e da forma como a vida social, naquele momento em que ele pesquisa, acontece. Goffman pensa no estigmatizado, Goffman pensa em toda a coletividade que circunscreve esse estigmatizado e passa a produzir as definições para esses sujeitos que são apreendidos por essa coletividade e assim podem ser reconhecidos como parte integrante. Vou repetir para você, para o autor. Então, para o autor, o estigma é
uma relação especial entre um atributo e um estereótipo. E essa relação é especial em razão da necessidade desse atributo ser profundamente depreciativo, de modo que subjugue e que faça com que seja possível esse sujeito de ser evitado. Se você viu esse vídeo, você curte, comenta, compartilha, envia para os seus amiguinhos e essa semana ainda vai ter vídeo. Essa semana não, porque hoje é sábado, mas na próxima semana tem vídeo novo. Segue, covarde.